Olá a todos os parceiros da ABEM, sejam todos muito bem-vindos a mais esta edição do nosso projeto Clipping 2020, que todos vocês já sabem que tem a intenção de oferecer conteúdo de qualidade e utilidade para todas as pessoas acometidas pela esclerose múltipla e também os seus amigos, familiares e também cuidadores. Lembrando que esse projeto ele recebe então o apoio padrão ouro da Sanofi, diamante da Roche e prata da Novartis. Nesta oportunidade, nós recebemos aqui a doutora Ivone Regina Fernandes, que é enfermeira e doutora em Ciências da Saúde pela Santa Casa de São Paulo. Esse encontro é extremamente importante porque ela tem mais de 20 anos de experiência no manejo da esclerose múltipla. Ivone, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Prazer em recebê-la aqui conosco. Igualmente, é um prazer estar aqui. Eu agradeço pelo convite e pela oportunidade. Então, a doutora Ivone ela vai comentar conosco a respeito da importância da pele e a higiene corporal de um modo geral. Muito bem, Ivone, interessante, né? Porque a pele é o maior órgão que nós temos no nosso corpo. Com certeza. Quanto é que ele representa num total? Sendo o maior órgão, ele representa, parece pouco em termos numéricos, 16% do corpo. Sim. Mas de vital importância se nós pensarmos que ele recobre, né, todos os nossos órgãos nessa proporção de 16%. Né? Muito bem, é de extrema importância mesmo. E assim, do que eu noto, a nossa pele ela tem diversas funções. Exato. Não é? Nos conte um pouquinho a respeito delas. Então vamos pensar assim, né? Dentre essas várias funções, a principal é garantir a defesa do nosso corpo, como sendo uma barreira, né, para nos proteger contra doenças. Ela faz toda a parte imunológica, porque ela tem várias células que nos preservam, né? Ela é responsável também pela proteção do nosso corpo, pela regulação do calor, né? Na medida em que a gente arrepia, né? Que os pelos sobem, essa é uma função que ela está exercendo de proteção. Protege também contra a desidratação, pois essa função protetora, e é responsável também pela percepção e pela sensibilidade. Em relação a isso, eu costumo pensar assim, quando nós sentimos uma formiguinha andando no nosso braço, quem nos diz que tem alguma coisa andando ali? Os sensores, né, da percepção e da sensibilidade da nossa pele. Então, é de vital importância essas funções da pele. Eu acredito mesmo. A pele é importantíssima para todos nós e manter assim uma boa nutrição e higienização é importante para todos nós, não é? Exato. E assim, e sendo deste tamanho todo, a higiene corporal, ela deve ter lá as suas especificidades, não é mesmo? Com certeza. Então, assim, eu gostaria de comentar um pouquinho a respeito os objetivos gerais da higienização. Porque todos nós estamos acostumados àquela coisa de sempre, né? O banho, né? Às vezes uma pequena hidratação, qualquer coisa do tipo. Mas como, de fato, deve ocorrer uma boa higiene corporal? Se nós pensarmos que as nossas células da pele, né, elas se renovam em determinados períodos, isso reforça a importância da higiene diária. Né? O ideal para fazermos a higiene é o banho do chuveiro, né, que é o melhor, que nos proporciona bem-estar, protege a nossa pele, remove todo tipo de sujidade que por algum motivo pode provocar as doenças e melhora a autoimagem, né? Eu sou uma pessoa que no período da manhã, se eu não tomar banho, eu não sou ninguém, né? Então, cada pessoa tem o seu horário, o importante é que a higiene corporal seja feita diariamente. E como eu disse, o ideal é o banho de chuveiro. Para as pessoas que têm esclerose múltipla, muitas vezes isso não é uma facilidade, ou por ser dependente ou por ter limitações que não permitam que ele saia do leito. Mas
Uma cadeira de banho ajuda bastante, né, a levar a pessoa para o chuveiro e permitir que a própria pessoa faça a higiene se ela tiver condições de movimentação dos braços para fazer a sua própria higiene, para não ficar na dependência do outro. Sim. Né? Aí, uma pergunta. Geralmente, as pessoas acometidas pela esclerose múltipla, elas reclamam muito das reações que elas sentem ao calor, não é? E isso, por muitas vezes, levam essas pessoas a sentirem o desejo de tomar mais de um banho por dia. Como é que fica essa questão? Existem correntes que dizem que mais de um banho por dia, apesar de agradável, pode danificar a pele, por exemplo. Isso é verdadeiro? Verdadeiro não é. Né? Sim. O importante é que quando nós tomamos o banho com água muito quente, a nossa pele acaba ressecando mais pela própria ação do calor. E as pessoas com esclerose múltipla muitas vezes se ressentem de extremos de temperatura, que a gente costuma dizer, ou frio demais ou calor demais. Então, o ideal é um banho com uma temperatura da água morna, né? Mas que seja confortável, uma, duas, quantas vezes for necessário, e que seja feito o uso de sabonetes líquidos neutros para que não irritem a pele, e depois do banho seja feita uma boa hidratação do corpo, né? Sim, e tanto faz se ela tiver que tomar mais de um banho diário, isso não acaba interfere. não agredindo a pele. Não interfere, porque Perfeito. você vai estar cuidando dessa pele, Sim. seja através do sabonete neutro, né? E através do hidratante corporal, que também deve ser o menos perfumado, menos químico, para que a pele não sofra essas reações de agressão também. Né? Sim, porque mesmo o sabonete sendo como você disse, sendo neutro, ele ainda assim pode apresentar algum tipo de agressão à pele, não é? Se a pessoa tiver alergia, mais ainda, Sim, né? bem, então essa questão de quantidade de banhos, tanto faz, quantos forem necessários, sem nenhum problema, desde que use então água numa temperatura morna, nem gelada e nem muito quente, não é? E o sabonete adequado e etc e tal. E falando com relação à higiene dos cabelos, não é? Tá bem que nem todos, quando tomam banho, lavam o cabelo naquele mesmo momento. Mas, assim, existe alguma coisa específica para se levar em conta nessa questão da higiene? O importante na higiene dos cabelos, para quem consegue, né, lavar os cabelos todo dia, é uma recomendação, mas também existem algumas restrições. Porque os dermatologistas dizem que quanto mais a gente esfrega o couro cabeludo, mais a gente estimula as glândulas. Então, para quem tem o cabelo oleoso, isso pode propiciar um aumento da oleosidade do couro cabeludo. Mas não existe assim uma comprovação disso. O importante é, lavou os cabelos, principalmente para uma pessoa que tem uma patologia, né? Lavou esse cabelo, ele deve ser bem seco, para que o couro cabeludo possa se respirar, né? E se recompor dessa umidade que foi provocada. Se a pessoa tem o hábito de tomar banho à noite, então o ideal é fazer uso de um secador de cabelos para que o couro cabeludo, porque a gente se preocupa em secar o cabelo, mas a gente precisa se preocupar em secar o couro cabeludo, para que a gente possa permitir que ele respire, né? E, assim, a temperatura do secador de cabelos, você recomenda alguma em especial que seja, por exemplo, morna, como a água do chuveiro, ou tanto faz? O ideal é que seja morna, porque Tá. o secador tem várias regulagens, né, de Sim. temperatura, fria, morna ou quente, ou mais, né? Mas o ideal é que seja morna, para também não agredir o couro cabeludo, porque a temperatura quente ela favorece uma proliferação das células do folículo do cabelo, né? Perfeito, muito bom. Bom, até aqui nós estamos comentando a respeito do banho para aquelas pessoas que têm as habilidades todas preservadas para tomar um banho ou em pé ou até mesmo sentados, como você comentou, fazendo uso de uma cadeira de banho. Ou até mesmo pode ser uma cadeira improvisada, Exato. não é? Pode ser uma cadeirinha plástica, uma banqueta, qualquer coisa desse tipo. Mas e aquelas pessoas que têm uma certa dificuldade na manutenção, né, do corpo em pé ou até mesmo sentado para poder fazer essa higiene corporal?
como é que isso pode ser feito? Aí nós chamamos de banho no leito, né? Sim. Porque quando a pessoa não tem condições de ir até o chuveiro, seja de que forma vá para se manter sentado ou em pé, é necessário a realização do banho no leito. E aí precisa de um auxílio, né? De uma pessoa que saiba como fazer esse banho. Porque o importante também é a temperatura da água, né? Porque quando nós pensamos que o banho do chuveiro, a água do chuveiro, ela se mantém morna o tempo todo, numa bacia ou num jarro, essa água tende a esfriar. Então, essa temperatura ela precisa ser constante e o banho no leito deve se iniciar pelo rosto, né? Então, fazendo uma boa higiene oral, escovando bem os dentes. Se a pessoa fizer uso de prótese, elas devem ser retiradas, higienizar gengivas, limpar as orelhas, lembrando que nunca se deve usar cotonetes para limpar as orelhas, para secar, né? A gente, quando eu tinha filha pequena, era um excesso de higiene e dar-lhe cotonete, mas a gente sabe que isso não é recomendado. O ideal é limpar com a ponta da toalha, porque ela é felpuda, é gostosa para secar e mantém a orelha bem sequinha. Sim. E a gente costuma dizer que esse banho deve ser feito no sentido céfalo-caudal ou crânio-caudal, começando da cabeça e indo até os pés, deixando sempre as partes íntimas por último. Tá? Então, a gente vai lavar o pescoço, vai descendo, lava, no caso das mulheres, a mama, tendo a preocupação em higienizar bem, lava o abdômen, lava os braços, procura deixar a axila, né, também por último, porque é uma região um pouco mais suja, e depois, se a pessoa se vira de lado, faz a higienização das costas. E as partes íntimas a gente sempre deixa por último, tanto no homem como na mulher. No caso da mulher, a higienização íntima a gente faz sempre de frente para trás, porque se nós pensarmos que a nossa região anal é a região mais suja, e no caso do homem, da mesma forma, mas com menos preocupação. Tá? Compreendo. E nesse banho no leito, você comentou sobre água, bacia, mas assim, existe alguma coisa, algum material que seja mais apropriado? Quando tomamos banho, há pessoas que usam buchas, não é? Esponjas, coisas desse tipo. Para o banho no leito, vale a mesma coisa? Vale. Né? O importante é que esse material seja sempre mantido limpo, né? Tanto pode ser uma esponja de espuma, como essas buchas vegetais, que elas são naturais, né? São confortáveis, elas dão uma sensação de bem-estar. E o importante é que depois do uso elas sejam higienizadas, ou seja, todo o material usado para esse banho, depois do paciente devidamente enxuto, vestido, deixado confortável, é hora de cuidar de todo esse material da higiene. Sim, tudo que foi usado, não é? Exato. E assim, e também continua o uso do sabonete neutro, neste caso? Continua. Quando nós pensamos em banho, em higiene, seja das mãos, seja do corpo, do rosto, sempre de preferência o sabonete líquido, sim, né? Porque o sabonete em pedra nós nos lavamos com o sabonete e a gente dificilmente se lembra de higienizar o sabonete, porque a sujeira é transferida para o sabonete de pedra e ali ela fica. Sim, fica né? depositada. Por isso a indicação do uso de sabonete líquido. Perfeito. E assim, é preciso que haja algum cuidado especial, por exemplo, com a forração do leito onde está esta pessoa? Exato. Esse é um cuidado importante e fundamental. Se nós pensamos que a pele ela é a nossa proteção corporal, ela precisa ser mantida, ser preservada. Então, quando nós vamos forrar a cama, nós devemos fazer com que o lençol fique bastante lisinho, esticadinho, para que não tenha aquelas rugas, porque cada ruga pode significar uma lesão naquela pele, principalmente para um paciente acamado que fica muito tempo deitado sem se movimentar. Então, se nós imaginarmos que 2 horas sem mobilizar na cama, com uma ruga no lençol, pode significar o início de uma lesão de pele. Ah, compreendi. E uma outra pergunta. Eu acho que é importante que essa pessoa, quando toma o banho no leito,
que ela não seja exposta às temperaturas muito frias, não é? Porque ela pode, enfim, pode ser desconfortável e ela pode sofrer um pouco ali. Então, assim, como que você recomenda, então? Você já comentou sobre por onde começa, né, o banho, por onde passar e onde terminar. E o tempo de duração desse banho, ele deve ser menor do que o banho no chuveiro, no banheiro ou não? Como é que isso costuma funcionar? O ideal é que ele dure menos. Para Sim. isso é importantíssimo, né? Na área da enfermagem a gente fala, tudo tem que ser planejado. Então, antes de eu despir o paciente e expor para o banho, eu já tenho que deixar separado a roupa de cama, a roupa que ele vai vestir, todo o material que eu vou usar na higiene, a temperatura da água tem que estar de acordo. Então, quando eu começar o banho, ele tem que ter uma sequência. Eu não posso falar, esqueci o sabonete, esqueci a toalha, esqueci. Aí eu deixo lá o paciente nu, no leito, exposto, né, a uma mudança de temperatura e buscar as coisas. Por isso que o planejamento é fundamental, né? Então, quando eu começo a fazer higiene, então, lembrando que eu falei, começa do pescoço, o restante do corpo fica coberto. E aí eu vou descendo e vou cobrindo, vou descendo e vou cobrindo, vou descendo e vou cobrindo, para que o paciente não fique exposto à mudança de temperatura. E o cuidador sempre tem que ter um cuidado com a temperatura da água. Nós estamos no inverno, a água esfriou, troca. Pega uma outra água que esteja morna para dar continuidade para o banho. Sim, nossa, informação crucial essa, não é? Porque nunca me ocorreu, por exemplo, essa questão de a cada parte que seja higienizada para que ela seja então coberta, não é? Eu acho que não só pensando nos aspectos da temperatura do ambiente, mas até para o conforto, a questão do pudor, né, da preservação da privacidade da pessoa, né? Excelente informação, gostei bastante. Uma outra coisa, com relação à higiene íntima, como que isso se dá? O que é preciso? Quais são os materiais que são necessários para que isso seja feito? Então, para nós fazermos a higiene íntima, o importante, não faz diferença se é homem ou mulher, precisa ter um equipamento, né, que a gente chama de comadre, né, que é tipo uma bacia, uma coisa que a gente possa colocar sobre a nádega do paciente para que a gente possa despejar a água para poder fazer a higiene. E pensando que se o paciente tiver eliminado fezes, primeiro nós precisamos limpar essas fezes antes de começar a fazer a higiene para evitar espalhar isso no leito onde nós vamos fazer o banho. Muito bem. E assim, se a pessoa não tiver, de fato, por exemplo, como é que você disse que comadre. Se chama? Então, a comadre, se a pessoa não tiver esse utensílio em casa, há como improvisar com algum outro tipo? Nós podemos fazer uso de uma fralda, Sim. Uma fralda geriátrica, para que a gente possa colocar embaixo da nádega da pessoa e jogar água com o jarro, para que ela possa receber essa umidade sem passar para o lençol de baixo, né? Muito bom, muito bem. Olha, interessantíssimo, né? Eu acho que as suas informações são riquíssimas, acho que são úteis para a grande maioria das pessoas que estão conosco nesse momento. E como é, então, que as pessoas podem fazer para prevenir algumas lesões de pele? Porque existem pessoas que ficam muito tempo na mesma posição, às vezes em camas, em cadeiras, poltronas, e não é incomum o aparecimento das escaras. Exato. Não é? O que é que essas pessoas podem fazer para prevenir? Então, assim, uma primeira observação. A gente não usa mais atualmente o termo escara. Né? Ele mudou? Houve Como uma mudança, chamado? né? Em 2016, há uma sociedade americana que atualizou o termo, porque quando nós pensamos em escara, é como se nós fizéssemos um raspado na pele. Né? Sim, e muitas vezes não é só isso. E aí, na mudança da terminologia, passou-se a chamar úlcera, né? Que falava úlcera por pressão, né? Que também não está correto, porque úlcera é uma coisa que significa como se fosse uma escavação. E aí, em 2016, essa sociedade americana de cuidado com a pele, ela passou a adotar o termo lesão por pressão, porque a lesão pode ser só uma escara, um raladinho,
né, até uma úlcera, que é uma ferida, né, uma situação um pouco mais grave. Então, o cuidado, quando nós pensamos em prevenção de uma lesão, vai desde um ferimento simples até um ferimento mais profundo. E, pensando numa pessoa que tem dificuldade de se movimentar, uma das prevenções melhores é a mobilização, né? Então, a gente fala, vamos fazer a mudança, né, no posicionamento dessa pessoa na cama. Então, se a pessoa é acamado e dependente de uma outra pessoa, o ideal é que a cada 2 horas essa pessoa seja mobilizada nesse leito. Vamos pensar que a pessoa não é tão dependente, não fica só na cama, e ela fica numa cadeira de rodas o tempo todo sentado. Então, essa pessoa pode fazer algumas coisas por si mesma. Então, se ela tem os braços bons, ela apoia no espaldar, no local de apoio da cadeira, e ela faz a elevação do corpo. Só isso já dá um alívio na pressão da região glútea, né, das nádegas, e já previne futuras lesões. Porque o problema da lesão é ela começar. Porque a partir do começo, qualquer tipo de cuidado já tende a ser terapêutico ou curativo. Vai depender de curativos, né, de cuidados de medicamento ou de outro tipo de forma para minimizar a agressão na pele. E um cuidado interessante para prevenir lesões também é a exposição ao sol, né? E periodicamente, em horários do sol menos intenso, você colocar a pessoa na cadeira ou mesmo no leito, de maneira próximo da janela, de maneira que ela possa ser exposta ao sol. E o cuidado com a roupa de cama, como eu disse, né? Evitar rugas, evitar qualquer tipo de transtorno, para que ele possa manter a rigidez da pele. Perfeitinho. Bom, então sempre a mudança na postura é importante. Seja deitado, sentado, o importante é sempre haver um movimento para que essa pressão seja então diminuída. Exato. Para aquelas pessoas, por exemplo, os cadeirantes, que ficam muito tempo sentadinhos na cadeira, existe algum dispositivo que possa auxiliar na diferença dessa pressão, que possa aliviar um pouquinho? Isso. Independente da movimentação dele? Existem algumas almofadas, né, que elas são ou partes, assim, espumas, né, que a gente chama de casca de ovo, né, ou caixa de ovo, né, que é o colchão piramidal, que a gente usa para poder fazer essa diferenciação da pressão da pele, para que possa haver um alívio da pressão em quem fica muito tempo sentada. Muito bem. Bom, isso é extremamente importante. E na falta, então, desses dispositivos, digamos, mais adequados, existem outros materiais, outros tecidos, digamos assim, que as pessoas possam usar para aliviar? Ou é melhor não? O que seria... Para os pacientes que são acamados, a gente tem colchões, né? Sim. Colchão próprio, colchão de ar, que aí ele vai insuflando e desinsuflando periodicamente, e com isso ele vai fazendo uma mobilização do corpo, aliviando a pressão. O importante é nós pensarmos que a mobilização da pessoa é um fator primordial na prevenção, e a roupa de cama de um tecido suave, né? Não aqueles lençóis ásperos, e que ele seja bem esticadinho para evitar pressão. Compreendo. Bem, Ivone, para finalizar aqui a nossa conversa, eu gostaria de te perguntar sobre o risco de queda, tanto no chuveiro quanto no leito. O que é que as pessoas devem proceder para que isso não aconteça? Esse é um lembrete interessante, né? Quando nós pensamos na higiene corporal no chuveiro, é importante que, para uma prevenção no geral, esse banheiro ele tenha barras de proteção, para que o paciente sentado ou em pé ele possa ter um apoio para evitar. E nós devemos evitar esses banquinhos plásticos,
porque eles são muito inseguros, né? Então, às vezes, o paciente se apoia todo o peso do corpo e algumas marcas, né? Elas não são estáveis o suficiente para prevenir a queda. E durante o banho no leito, o cuidador, na mobilização do paciente, precisa garantir que esse paciente não vai cair, né? Porque você cuida da higiene corporal e você provoca um acidente que pode se tornar muito sério numa queda pequena, mas um risco de uma fratura muito grande. Então, precisa muita atenção para esse cuidado. Se vai fazer a higiene sozinha, coloque uma cadeira para que o paciente possa ficar segurando enquanto você higieniza as costas, ou mantenha a cama encostada num móvel ou numa parede para evitar esse tipo de acidente, que é muito mais grave do que um simples banho, né? Não tenha dúvida. Então, um certo cuidado é muito importante. Bem, estivemos aqui então com a doutora Ivone Regina Fernandes. Um prazer imenso recebê-la aqui. Volte mais vezes, porque eu tenho certeza que existem outros tantos assuntos que você teria a nos comentar. Muito obrigada mais uma vez, o prazer foi imenso. Eu tenho certeza que todos os nossos ouvintes vão aproveitar muito aqui os seus conteúdos. O meu nome é Alice Estevo, foi um prazer estar aqui com vocês e até breve.